Oscar Aguiar. A partir de algumas leituras sobre estética, depreendi que linguagem é abstração, no sentido de que ela pode falar das coisas, mas nunca chegar a ser as coisas. Por isso, uma vivência estética seria sempre uma experiência com que entramos em contato com as coisas sem a intermediação da linguagem. A linguagem nos conduziria até um determinado ponto. O mundo da linguagem seria um aquário no qual estaríamos imersos e a experiência estética se daria em todos os momentos em que puséssemos o nariz um pouco para fora desse aquário. A pergunta é, um desavisado não poderia viver tão imerso nesse aquário da linguagem a ponto de ingressar mesmo num segundo mundo? A Matrix não poderia ser entendido como uma crítica à tal imersão nesse aquário? Bom, então vamos por partes. É evidente que a finalidade da linguagem não é expressar totalmente a experiência, mas apenas dar os pontos de referência pelos quais uma segunda pessoa possa, apelando à sua própria memória, reviver uma experiência análoga. Quer dizer, a possibilidade da linguagem depende de que exista uma imensa comunidade de experiências não linguísticas. Não é isso? Então, a começar pelas próprias experiências sensíveis, quer dizer, se você retirar os elementos sensíveis do mundo e sobrar só a linguagem não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer, a linguagem não é, embora a linguística moderna tenha sido toda desenvolvida na base de que a linguagem é um sistema, ela nunca é um sistema completo, ela é um sistema com rombos imensos preenchidos por um treco chamado mundo. Não é isso? Então, se você começa a estudar a linguagem como sistema, então uma palavra se refere a outra palavra, que se refere a outra palavra, que se refere a outra palavra, isso dá a impressão que você está lidando com um universo estritamente linguístico, mas esse universo jamais existiu. Mesmo porque você não nasce sabendo falar, você tem que aprender a linguagem. Você a aprende através de sons que em si mesmos não são linguagem. Quer dizer, se não existe uma percepção pré-linguística, não é possível você aprender a linguagem. Quer dizer, digamos, se uma criança não é capaz de distinguir entre duas bolas, uma vermelha e uma azul, como é que você vai ensinar a palavra vermelho e azul para ela? Você não quer dizer que todo o universo das distinções linguísticas se apoia numa imensidão de distinções pré-linguísticas, sem o qual não faria o menor sentido. Não é isso? Quer dizer, não existe a linguagem como um todo fechado, como um aquário, como você disse. Isso é absolutamente inconcebível. Isso é uma fantasia que só existe na cabeça de malucos como Ferdinando de Saussure. Tá entendendo? E o que não quer dizer também que a linguística dele não tenha valor nenhum. Tem algum valor como analogia, mas o negócio do Matrix é o seguinte: o Matrix dá a impressão que é uma crítica, vamos dizer, a um mundo artificial, mas acontece que ele concebe o mundo artificial em termos que são insultuosos à inteligência humana. Quer dizer, a falsificação total seria como você fazer um segundo universo em cima do mesmo universo. Em que sentido você poderia dizer que isso é uma falsificação? Toda e qualquer falsificação se apoia numa infinidade de elementos verdadeiros. Quer dizer, qualquer mentira se baseia num monte de premissas verdadeiras, sem as quais ela não poderia sequer ser formulada. Então, quer dizer, não é da natureza do falso poder encobrir a realidade como um todo. Não é essa a natureza e não é essa a sua função. Santo Agostinho dizia que nada agrada mais aos demônios do que você aumentar o poder deles. Então, quer dizer, a falsificação total do Matrix, longe de ser uma crítica à falsificação, é uma falsificação ela própria. Então, parece que está denunciando, vamos dizer, um mundo falso. Eu digo, mas escuta, peraí, não existe um mundo falso. Você não pode existir. Você pode existir apenas um campo imaginativo semântico falso. Pequenininho dentro do mundo real. Porque se ele não estiver dentro do mundo real, você mentir num mundo inexistente não é mentir. A mentira só é mentira se ela é dita no mundo real. Quer dizer, pressupõe personagens reais, um interlocutor real. Agora aqui, se um sujeito inexistente mente para outro que é puramente imaginário, não aconteceu absolutamente nada. Isso quer dizer que o Matrix, ele dissolve, isso aqui é o problema. O fato de que as pessoas vejam o Matrix assim, como uma crítica do mundo fechado, do mundo artificial fechado, é aí que está a gravidade da coisa, porque o Matrix não é isto. Ele está embotando a sua capacidade de distinguir entre o verdadeiro e o falso. Como aquela
gravura renascentista da máquina do mundo que você reproduz no jardim, não é? Exatamente. Está lembrando o negócio da máquina, a gravura da máquina do mundo que eu reproduzi no livro Jardim das Aflições. Né? Isso quer dizer, um indivíduo, quando ele imaginativamente ele transcende, entre aspas, o mundo das aparências físicas, concebe o mundo como uma máquina, ele acha que ele subiu de nível. Só que acontece o seguinte: máquinas são coisas que existem dentro do mundo. Então ele está se enganando assim mesmo. É como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Tá entendendo? Quer dizer, a crítica, a falsificação tem que, em primeiro lugar, mostrar onde ela está dentro do mundo. Tem que repor a falsificação dentro do mundo real. Né? Agora, se a falsificação é total e ela comeu o mundo, então não há mais mundo. E isso é materialmente impossível. Quer dizer, você pode, por exemplo, pegar uma comunidade, uma sociedade inteira e manter todo mundo enganado a respeito de um ou outro ponto, não a respeito de tudo. Quer dizer que a mentira é sempre um fragmento da realidade. Ela é uma vivência específica que você tem dentro da realidade e ela é também um componente da própria realidade. Ela não tem um império próprio. Tá entendendo? Se você diz que tem um império próprio, então você, de certo modo, você transformou o diabo no criador de um mundo. Ele não pode criar um mundo. A falsificação total é uma contradição de termos, quando a gente fala, né? Às vezes eu mesmo uso a expressão empulhação total, mas não quer dizer que seja uma empulhação que abrange tudo, quer dizer que ela é integralmente uma empulhação e não que seja uma empulhação de tudo. Né? Sandro Mainardi. Dessa maneira, qualquer suposta comunicação entre a mente e o mundo que se abstivesse de contar com a alma imortal e a unidade do real, não passaria do roto falando com esfarrapado perfeitamente. Aí você está em pleno mundo da irrealidade. Esse famoso problema de mente e corpo, que aqui nos Estados Unidos tem milhares e milhares de livros discutindo o problema de mente e corpo, e eles querem achar alguma ligação direta entre mente e corpo. Não é possível achar isto. Né? Então, isso aí é como você tentar estabelecer, vamos dizer, uma relação biológica entre laranja e preço da laranja, tá entendendo? Não há essa relação. Ela se articula através de um terceiro elemento. E você precisa transcender essa ideia de mente e do mundo sensível para você subir a um nível dessas coisas tão articuladas. Também eu penso sempre assim, quer dizer, quando aparece alguém analisando essas coisas, a minha pergunta é: quem é você? Quem está falando? Quem dentro de você está dizendo essas coisas? Né? Se disser, é a minha mente, então eu digo, meu filho, então você está falando só da mente e não do mundo. Tá entendendo? Então, ou você é superior ao mundo e vai julgar o mundo, ou então você só pode falar da sua mente. Não tem sentido você falar ao mundo. Quer dizer, se você não se eleva ao plano da alma imortal, você não tem nada para falar do mundo. Meu filho. Quer dizer, você está, aí, nesse sentido, você está dentro do mundo, você está encerrado dentro do mundo, como está encerrado no seu corpo. Então, para falar disso, você tem que se elevar vivencialmente a uma outra coisa. Você tem que, por assim dizer, sentir, você tem que ter essa experiência real. Senão você nunca vai saber quem de dentro de você está falando.